Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? Ok? Sim, sim. Quer, diretor? Sim, já vou falar. Estamos aqui com uma coisa muito legal. Mentira, nunca é coisa legal. Dá uma olhada aqui na Pedra 3210. Sim, a prova do Colégio Militar de Curitiba será domingo, dia 6, dia 6? Isso aí, diretor? 6 de novembro de 2022. Nós aplicamos aí um simulado, vamos fazer a correção desse simulado aí às vésperas desta prova tão aguardada. Então eu vou embora aqui do canto. Tchau. Então vamos lá, bem devagar. Claro que eu vou corrigir matemática, não vou corrigir português, nem geografia, nem física quântica, nada disso. Corrigir minha área, que é o que eu sei, e sei mais ou menos também, não é assim também. Então vamos lá. Primeira coisa, os valores, então tem mais de um, ou não de repente, que satisfazem a equação 2x à quarta menos 8x² mais 8 são. Primeira coisa, divide todo mundo por 2 para você se livrar daquele 2 fedorento lá. Então eu terei y será x à quarta menos 4x² mais 4. Ah, mas a gente não viu equação de quarto grau. Viu sim. Tanto que existe o método chamado método do Chame. Método do Chame. Então, lá no método do Chame, se vai chamar onde tiver x ao quadrado, isso é chamado de uma letra qualquer. Claro que não seja y, porque y já tem na equação, né, o cabeça de bagre. Chama, por exemplo, de k. Onde tem x ao quadrado é k. Então, x à quarta, lembrem que vou até colocar no canto aqui. X à quarta é x ao quadrado. Como x ao quadrado para nós é k, então onde tem x à quarta vira k ao quadrado. Certo? Então vamos lá. Temos aqui, y passa a ser k ao quadrado menos 4k mais 4. Vamos fazer um k decente aqui, diretor, por favor. Menos 4k mais 4. Certo? Equação de segundo grau que o senhor já está careca de saber. Nós fizemos um quintilhão desses, ou um pouco mais talvez. Daqui a gente sabe que as raízes são k' será 2 e k, duas linhas, será menos 2. Certo? Sim. Menos 2? Não, 2 positivo, são duas vezes o 2, né? Ou não? Sim? Vamos ver. 2 vezes menos 2 não dá menos 4, então é uma raiz dupla, né? Então eu tenho k' igual a 2, que é igual a k, duas linhas. Esta mesa, eu já falei, pegou a mania de juntar as linhas. E eu não sei por que esta bobagem agora. K, duas linhas. Certo? Então eu tenho duas raízes iguais. Não acabou. Não acabou. Lembre que eu achei o k, eu preciso achar o x. Então o que a gente faz? A gente volta aqui, ó. Então você faz agora o tal do deschame. Vou fazer bem grande aqui para todo mundo ver. É o deschame. Se você chamou o x ao quadrado de k, agora você deschama. Ou seja, se x ao quadrado é k, e eu tenho dois valores de x, então eu terei x ao quadrado será 2, que é o nosso valor do k. Está aqui o teu k, ô filhinho. Está aqui o teu k. Certo? Daqui você tira que x será raiz de 2, isso x', e o x duas linhas menos raiz de 2. Por quê? Menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. Raiz de 2 ao quadrado também dá 2. Portanto, letra B. Questãozinha simples, questãozinha tranquila. Certo? Voltando muito bem. Número 2. Essa aqui a gente fez em sala, uns 80 desses. Eu lhes contei a regra dos senos, chamada de lei dos senos, que diz assim: o seno
Desculpa, o seno. Já falo em seno, já fico todo feliz. O lado A, ou seja, o lado A, pelo seno do A, é a mesma coisa que o B pelo seno de B. E claro, isto aqui é o C pelo seno de C. Lembre que seno está separado, é o lado contrário sempre. É o lado contrário sempre. Então, quem é o A? Este cara aqui, que está olhando para o ângulo de 30. Quem é o B? Este cara aqui, que está olhando para o ângulo de 120. E quem é o C? Este cara que está olhando para esse ângulo que não interessa para nós quanto é. Então, eu tenho A por seno de A igual a B por seno de B. Como a banca quer justamente o segmento AC, a banca quer isso daqui, certo? Então, vamos lá. Eu tenho A, que é 14, pelo seno de 30 graus, tem que ser o B. Então, lembrando que B para nós é a mesma coisa que o segmento AC, que é o que a gente quer. Pelo seno de 120. Certo? 14 é 14 mesmo. 14 é quem deveria ser. Seno de 30 é meio. Tem que saber disso. AC é AC mesmo que a gente quer. Lembre que seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. Certo? Seno de 60 bolinha. Seno de 60 bolinha é a mesma coisa que o cosseno de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, eu tenho aqui embaixo raiz de 3 sobre 2. 14 por meio dá 28, porque eu estou dividindo um número pela metade. Não pela metade, estou dividindo por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, eu tenho aqui 14 vezes meio. Sai daí. 14 vezes 2 sobre 1, ou seja, eu mantenho a primeira parte e inverto a segunda. Isto aqui será igual ao AC que a gente quer, raiz de 3 sobre 2. 14 vezes 2 dá 28. 28 será AC. Eu vou dividir por uma fração, então eu já inverto. Já faço 2 sobre raiz de 3. Não vai ter espaço? Não. Então, eu vou fazer um pouco, eu vou achatar, vou trazer tudo isso aqui para cá. Vou fazer no ladinho aqui, certo? Sim, sim. Vamos lá. Eu tenho 28 de um lado e 2 do outro. Veja que tem uma mágica que eu posso fazer na matemática, né? Como eu tenho 2 de um lado e 24 do outro, 24. 2 de um lado e 28 do outro, eu posso dividir todo mundo por 2. Isto aqui vai dar 14, isso aqui vai dar 1. Então, daqui você tira, quando for passar isso aqui para lá, que o seu AC fedorento será 14 raiz de 3. Portanto, letra C. Boa, né? Questãozinha tranquila. 14 raiz de 3. Claro, para todos, isso aí é o que o CMC gosta de cobrar, esse tipo de questão aí que envolve lei dos senos, certo? Este porcaria desse ângulo e desse lado a gente não usou para nada. Ainda bem. Um lado a menos para a gente se incomodar. Terceira, essa aqui deu nó na cabeça de algumas pessoas, então vamos insistir. Um produto teve um acréscimo de 25% e em seguida um abatimento de 50%. Então, primeira coisa, temos que pensar. Eu tenho um produto que tinha um valor V, chamado valor inicial. E daí aconteceu o seguinte, eu tive um acréscimo de 25%. Então, eu terei mais 25% do próprio VI. Então, isso aqui vai nos dar VI mais, olha de novo esta mesa com esta mania de juntar a linha. 0,25 VI. Se eu tenho um VI inteiro e tenho 0,25, isto aqui me dá 1,25 de VI. Então, esse será o valor depois do acréscimo, certo?
Quando eu tenho um abatimento, eu tenho um abatimento em cima disso. Então, o abatimento, ou seja, o desconto, vai incidir em cima disso daqui. Então, o que eu vou ter na verdade? Valor final será 50% deste valor. Só que 50% é 0,5 vezes 1,25 VI. 0,5 vezes 1,25 dá 0,625, ou seja, o valor final será 0,625 VI. Só que a banca nos deu que o valor final será de 800 cruzeiros. Então, daqui você tira 800, será 0,625 VI. Portanto, o seu valor inicial será de 800 por 0,625. Isto aqui nos dá 1.280 cruzeiros, portanto, letra A. Boa, né? Questãozinha tranquila. É só lembrar de acréscimo e abatimento. Lembrem que a banca diz em seguida, ou seja, eu aumentei 25 pursa e depois tirei 50 pursa. O 50 vai incidir sobre aqueles 25 que eu já tinha colocado de aumento. Se eu coloquei 25%, vira 1,25. Quando eu multiplico por 0,5, é o tal do desconto. Certo? Boa, né? Tá bem. 4. Essa aqui é típica, a cara da banca, isso. Em determinada turma do curso Superior de Desenvolvimento Web, composta por 80 alunos. 80 alunos é o nosso universo. 80 alunos é o nosso universo. 70 cursam linguagens de programação. E 45, arquitetura de computadores. Qual o número de alunos aproximado em termos de percentual? Achei ótimo isso, que fazem as duas. Então vamos lá. Pergunta que a banca já fez 500 vezes, só que agora a banca perguntou em percentual. Isso aqui é para derrubar o coitadinho do aluno que está dormindo. Que eu sei que não é o caso de vocês. Ninguém de vocês está dormindo, o que eu sei. Então vamos lá. Eu tenho um universo de 80 alunos, então 80 é o nosso universo. Ou seja, está todo mundo aqui. Desses 80, 70 fazem desenvolvimento web, DW. E 45 fazem arquitetura de computadores. A pergunta da banca: qual é a porcentagem de alunos que faz as duas disciplinas? Então, você tem que saber dessa fórmula. A gente viu isso aqui em sala 300 vezes. O número de elementos de A união B será o número de elementos que tem em A mais o número de elementos que tem em B menos o número de elementos... Ah, mesa, já começou de palhaçada. Nesse horário a mesa começa de palhaçada. Menos a intersecção dos dois, que é justamente o que a gente precisa. Nós precisamos disso daqui, ó. Vê se eu deixei lugar. Deixei. Então vamos lá, primeira coisa. Número de elementos que tem em A união B. Como todo mundo faz alguma disciplina, eu tenho 80. 80 é a nossa união de A com B. Quantos fazem A? Que é, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. 70 fazem A. Quantos fazem B? 45. Quantos fazem os dois? Não sei. É isso que eu preciso saber. Então vamos lá. 80 é 80 mesmo. 70 mais 45, até ontem dava 115. 115 menos a intersecção, que eu não sei quanto é. Obviamente que essa intersecção será A intersecção B será 115 menos 80, que dá quanto? 35? 35. Esse é o número de pessoas. E tem 35 aqui, só de maldade, ó. Tem
35 aqui. Mas a banca quer percentual, então lembrem, como é percentual, eu faço 35 sobre o total, que é 80. 35 por 80. Não vá dividir por 100 que eu dou na tua cara, com 100 e tudo, velho. É 35 por 80. Eu quero saber qual é o percentual de alunos que faz as duas disciplinas. Certo? Então, se for dividir 35 por 80, isso aqui dá um valor quebrado. Dá 43,75%. Como a banca quer o valor aproximado, letra A, 44 pulsa. Claro, para todo mundo, eu achei maldade isso, mas cuidem, a banca quer o percentual, não o número de alunos. Então eu tenho 35 em 80. 35 em 80 e não 35 em 100. Claro, para todo mundo, cuidado com essas coisas. Hein? Essa aqui é boa. Lembrem que eu sempre digo para vocês, veja o que a banca tem e o que a banca pede. A banca te deu 3 funções, uma quadrática e 2 de reta. Primeira coisa, você vem aqui e observa certas particularidades. Primeira, isso aqui é uma função de segundo grau, ax² mais bx mais c, onde logo de cara eu já não tenho o b. Eu tenho o c, e o c para nós é só olhar na equação, vale 4. E o a é menor do que 0. Então eu tenho uma parabólica virada com a boca para baixo. Então vamos lá. Vamos desenhar primeiro a parabólica aqui. É uma parabólica virada com o bico para baixo e cortando no y igual a 4. Então tá aqui. Tá aqui tua parabólica fedorenta. Então o que nós temos aqui? Alguns pontos merecem um carinho especial. Nós temos aqui o 4 e aqui as raízes. Então lembrem, se é x ao quadrado negativo, né, mais 4, as raízes só podem ser menos 2 e mais 2. Cara, de verdade, eu vou jogar essa mesa fora e vai ser essa semana, velho. De verdade. De verdade. Cara, qual é a mania que essa porcaria pegou de juntar a linha? Não sei por que pegou essa imbecilidade agora, mas enfim, vamos lá. Então, menos 4 e mais 4. A banca quer... Qual é a área delimitada entre as retas? Menos 2x mais 4. E olha que coincidência. Ah, que coincidência. Tem um 4 aqui e tem um 4 aqui. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 2. Puxa, que coincidência. Ou seja, eu preciso passar duas retas nesses pontos aí que a banca deu horas. Então eu tenho esta reta que passa aqui e eu tenho essa reta que passa aqui. Claro, para todo mundo? Nós vamos arrumar a reta no lugar certo, né? Fica bonitinho. Pronto. Então, olha que coisa engraçadinha. Se você tivesse visto isso com atenção, você teria visto que a reta R de rato está aqui. É uma reta decrescente. E que a reta S de sapo está aqui. Uma reta crescente. Ambas cortam no ponto igual a 4. Está aqui, ó. 4. Tem independente. 4. Uma é menos 2, a outra é 2. Então, o que a banca quer? A banca quer essa área. Então, olha que bonitinho. Área de um triângulo. A área de um triângulo é base de altura. Quem é a base? Quem é a base? Vai do menos 2 até o 2. Então, a base é 4. Não vai dizer que a base é 2, filho. Base é 4. Quem é a altura? A altura é a distância da reta até onde ela... Aqui, ó. Por que torto o troço, velho? Tá aqui. Essa é a nossa altura. Ou seja, por incrível que pareça, 4 também. 4 vezes 4, 16 por 2, U. Então, eu tenho 8 unidades de área. Portanto, letra B. Extremamente tranquila, desde que você visse os gráficos. Eu digo para todo mundo, desenhe as coisas. Desenhar as coisas. Então, a reta R corta em
no x igual a menos 2, y igual a 4. A reta S corta, desculpe, menos 2 não, mais 2. E a reta S corta o x igual a menos 2, y igual a 4. Acabou, não se fala mais nisso. Boa, né? Uma banca que é a área, é a parte que está aqui no meio. Ou seja, entre a parabólica e essas duas retas. Isso aqui é a cara do CMC também, hein? 6. Eu vou até ficar na câmera porque essa aqui vale a pena. Isso aqui foi uma grande maldade, uma grande pegadinha. Por quê? Se você está dormindo, você não vê algumas coisas. Se você está dormindo, você não vê algumas coisas. É verdade. Então vamos contar aqui na pedra 3, 2, 1, 0. Você veja que a banca fez aí uma logo, parece uma certa marca, né, de carro, mas também não interessa, só parece. Vamos pegar aqui, vamos desenhar esse negócio aqui. Você tem dois círculos concêntricos. Lembre que a palavra concêntrico quer dizer no mesmo centro, certo? Você tem isso daqui, certo? O raio menor mede 8 e o raio maior mede 10. Então o raio menor, que é esse, é 8 e esse aqui é 10. Então vamos desenhar essas coisas. Primeira frase, desenhe tudo que você tem. Tudo que você tem, você redesenha para saber do que está falando. Então, aqui é 8, aqui é 10. Daí, a banca fez algumas delimitações em termos de área, né, em termos de lugar. Então, vamos fazer a mesma que a banca fez. A banca dividiu aqui e dividiu aqui. Claro que não aqui, exatamente aqui. Vamos colocar no lugar o troço, né? Colocar as coisas no lugar. Pronto. Então, a banca fez assim. O que a banca pintou? A parte de cima, ou seja, a banca pintou isso daqui, daí pintou esse de baixo, e daí este daqui, e esse daqui. E pediu área, certo? Área de tudo isso aí. Então vamos lá, eu vou contar uma frase para vocês. Venha, todo mundo, vem para cá, vocês, todo mundo. Ah, tem horas que dá vontade de sentar no chão e chorar, porque agora ele não anda. Antigamente, nos bons tempos, esse negócio andava, agora ele não anda mais. Ó. Você seleciona, ele não anda. Ah, mesa, tem horas que eu penso, por quê, né? Por quê? Ó, você viu? Você seleciona o troço, ele não anda mais. Pronto, agora andou. Está vendo essa figura? Olhe bem, exatamente o que a gente tinha aqui, né? Nós tínhamos essa parte à esquerda superior, direita inferior, e aqui o contrário, né? Esquerda inferior e direita superior. Foi o que a gente pintou aqui. Só que agora eu vou contar um segredo. Então não conte para ninguém o que eu vou contar aqui. Vou desenhar de novo as mesmas figuras com uma maldade. Uma maldade. Eu vou desenhar lá as linhas divisórias, só para a gente poder ter uma visualização. Então, lembrando, a frase é: sempre desenhe. Se você desenhar, você não se perde. Vai. Pronto. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos só mudar de lugar algumas coisas. Vai dar risada no que eu vou dizer, mas é verdade. Nós temos esse lado. Então, esse lado é esse aqui. Certo? Cara, nós temos esse lado aqui de baixo, mas esse lado é exatamente igual a esse. Então poderia ser esse, né? Tanto faz. Esse lado é exatamente igual a esse daqui. É a mesma coisa. Esse aqui. Tá aqui. Quem é esse? Exatamente igual ao de cima. Então, na verdade, o que a banca quer? A banca quer metade de um círculo. Simplesmente isso. A área será metade do círculo. Só que agora vem a maldade. A banca te deu que o raio pequeno, este aqui, era 8, certo? Este raio aqui. E a banca disse que o raio grande, ou seja, este raio aqui, é 10. O que interessa para nós é o raio grande, o raio pequeno está só para atrapalhar. Então, o que eu posso dizer aqui? Que a área deste círculo será π vezes raio ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu estou pegando metade do círculo. Ou seja, π é π mesmo, 10 é 10 mesmo. Quando ele for ao quadrado,
Cara, de verdade, eu quero saber por que esta mania infeliz que esta mesa pegou de juntar os pontos. Não sei o que é essa imbecilidade agora também. Ou seja, 10 ao quadrado é 100, portanto eu tenho 100 sobre 2, eu tenho 50 pi. Então, é simplesmente a área de meio círculo. Não precisava toda aquela frescurada que vocês iam fazer. Eu conheço vocês, não perderam tempo infeliz. Então, a frase é, cara, você podia muito bem passar esse negócio aqui para cima e esse aqui para cima. Ou seja, teria meio círculo. Certo? Boa, né? Boa. Maldade. Porém, é o que a banca queria. Isso aqui em homenagem a algumas pessoas que sempre fazem questão que essa palavra apareça, já que é prova de colégio militar, a palavra balístico tem que aparecer. Porque nesta cor... Logo de cara, eu não vou nem fazer muitos comentários, mas dá para ver de longe que a equação horária desta parabólica é menos t ao quadrado sobre 10. Menos t ao quadrado sobre 10 mais 40. Então, com certeza, vai ser uma parabólica com o bico para baixo. Eu não precisa nem ter doutorado para ver isso. Esse é o teu início balístico. Entendeu? Certo? Essa é a trajetória. Certo? Veja que tem uma coisa engraçadinha. É menos t ao quadrado mais 40t. É menos t ao quadrado sobre 10 mais 40. Veja que a coisa engraçadinha é que não tem C agora. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. E agora eu não tenho C, ou seja, o C é zero. E isso realmente está confirmado aqui, ó. O seu míssil sai do chão, vai até uma altura máxima qualquer, que eu não sei qual é. Que é justamente quebrando a pele, a altura máxima. E D máximo a distância máxima. Está aqui embaixo. Máxima. E aqui a altura máxima. O que é meio óbvio é que é a utilização direta lá das coordenadas do vértice. Simplesmente coordenada do vértice. Certo? Primeiro, vamos achar a distância máxima, ou seja, a distância máxima não, metade, porque é o x do vértice. X do vértice. X do vértice, como o senhor sabe, é menos b por 2a. O b é 40. Certo? Quem é o A? O A é 1/10 negativo. Pode ver, ó. Menos alguma coisa sobre 10. Então, o A é menos 1/10. Este menos vai embora com este menos. Então, o que eu tenho, na verdade, é x do vértice será 40 sobre 2 sobre 10, certo? 40 sobre 2 sobre 10. Certo? Ou 40 vezes 10 sobre 2, que dá 200 metros. Então, este é o x do vértice, hein? Este é o x do vértice. Como eu quero a distância máxima, eu tenho que dobrar. Então, lembre, se eu tenho 200 até aqui, eu tenho mais 200 até aqui. Então, daqui eu já tiro que a distância máxima é 400 unidades de comprimento. Não é nem metro, né? É 200 unidades de comprimento. Certo? Somos do y do vértice. Então, vamos lá. Y do vértice menos discriminante por 4, mas pelo amor de Deus. Cara, não dá, velho, de verdade. Você quer fazer o troço decente, não dá porque a mesa não ajuda. Quem é o discriminante? B ao quadrado menos 4ac sobre 4. Lembre que a gente não tem o C, então isso aqui tudo vai embora.
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos b ao quadrado é 40 ao quadrado. 4a é 4 vezes menos 1/10. De novo, a porcaria fedorenta do menos vai embora. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 40 ao quadrado, então a y. Ah, mesa, tem horas que de verdade. Y do vértice será 40 ao quadrado, 1.600, dividido por 4 sobre 10. Então, eu tenho 1.600 vezes 10 sobre 4. Ou seja, eu tenho 16.000, né, 1.600 vezes 10 é 6.000 sobre 4, 4.000 unidades de comprimento. O que a banca quer? A banca quer raiz da altura máxima para a distância máxima. Raiz da altura máxima pela distância máxima, certo? Então, o que a banca quer é raiz desse negócio aqui. Bacana, bem pensado, extremamente bem pensado. 40 sobre 4 dá quanto? 10. Então, raiz de 10 unidades de comprimento. Claro para todo mundo? Então, lembrando, vamos lá devagar. A banca nos deu a equação do míssil balístico, menos t ao quadrado sobre 10 mais 40t. Hmax é a altura máxima e Dmax é a distância máxima. A banca quer a raiz de Hmax por Dmax. Quem é a altura máxima? Y do vértice. Quem é distância máxima? 2 vezes o x do vértice. Então, achamos o x do vértice, que é 200 unidades de comprimento. Achamos o y do vértice, que são 4.000 unidades de comprimento. A banca quer a raiz da divisão deste cara por esse cara. Então, eu tenho... É desse cara? Não, sai daí. Pelo Dmax, que é esse cara. Então, eu tenho 4.000 por 400, que dá 10. Raiz de 10 é raiz de 10 mesmo, desculpa. Certo? Boa, né? 8. Mais uma de polinômio. Mais uma de polinômio. Só que tem uma grande maldade. Aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 6. Então, dá para dividir todo mundo por 2. Então, a primeira coisa, você pega o p de x, ficaremos com x a quadro mais 2x quadrado menos 2x mais 3. E põe esse 2 aqui na frente. Não se esqueça, não vai arrancar assim por 2 e vai embora. Não é assim que funciona. Então, esse é o p de x. O q de x também dá para dividir por 2. Então, vamos pegar o q de x e dividir. Cara, de verdade. O cara, a nova versão programador está na cara. O que ele junta os pontos. Certo? Então, coloquei o 2 para fora. Como eu quero o p de x dividido por q de x, logo de cara já dá para ver que esse 2 vai embora. Ou seja, eu posso usar tranquilamente Brio-Ruffini. Posso usar Brio-Ruffini. Vamos usar Brio-Ruffini aqui, sem mais delongas. Vamos lá. Primeira coisa, a banca fala em x menos 2. Você põe esse 2 aqui e põe os coeficientes lá fora. X a quarto, 1. X ao cubo, não tem. X ao quadrado, 2. X a primeira, menos 2. Certo? Baixa 1 e faz unidade em leis. 2 vezes 1, 2. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 2, 10. 10 vezes 2, 20. Mais 3, 23. Só que olha que estranho. Isso não dá em lugar nenhum. Vamos ver se vão dormir. 2, 2, 2, 3. Bora.
x à quarta, 0x ao cubo, 2, menos 2 e 3. Baixa 1 vezes 2, 2, mais 0, 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, 3 vezes 2, 12, menos 2, 10, 20. Todo mundo aqui, desculpa. Fala uma coisa e penso em outra. Se eu tenho 20, né, 20 vezes 2 vezes 10, 20 mais 3, 23. Teria que ser 23, não sei que a resposta não está aqui. Então, vamos ver de novo, devagar. Pera aí, tem horas que eu penso... Pera aí. 2x à quarta mais 2x ao quadrado menos 2x mais 3. Porque 2 vai para fora. E aqui é 2x menos 4, dividido por 2 é x menos 2. Muito bem, o 2 está aqui fora. Coeficiente do x à quarta é 1. De x ao cubo não tem. X ao quadrado é 2. X sozinho é menos 2. 3 é 3 mesmo. Então, vamos lá. Baixa 1. 1 vezes 2, 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 2, 10. 10 vezes 2, 20. Mais 3, 23. E não tem a resposta aqui. Por que não tem o 23? Por uma questão. Agora vem a grande mágica. Lembra que a gente deixou aquele 2 para fora? Tá aqui, ó. Tem esse 2 fedorento aqui. Então, esse 2 agora volta, multiplica por esse cara, 46. Claro, para todo mundo, então, essa é uma grande maldade. Porque, veja, quando você aplica Brio-Ruffini, você só pode aplicá-lo naquele caso que a gente viu em sala, ou seja, P de x dividido por x menos a. Não pode ser 2x menos 2a ou algo parecido, tem que ser x menos a, onde a é raiz. Como eu dividi todo mundo por 2 e eu cortei, claro que eu cortei para simplificar, eu poderia ter feito isso antes. Mas veja que eu cortei todo mundo, inclusive o q de x. Então, na volta, você multiplica por 2 para compensar a divisão que você fez. Claro para todo mundo? Então, cuidado com isso. Isso é uma pegadinha muito boa. Claro para todos? Muito bem. 9. Isso aqui, cara, de verdade, isso aqui é só continha. Isso aqui é uma questão do 6º ano. A maldade é leitura. O valor do quádruplo do número A somado ao triplo do número B é igual ao dobro do número A menos o sextuplo do número B. Então, isso a gente sabe. Claro que eu tenho uma equação com 2 variáveis. Eu precisaria de mais uma. Então, eu tenho que AB igual a... Ai, que mesa. AB igual a menos 32. Então, eu tenho, agora sim, eu tenho 2 equações, 2 variáveis, certo? Lembrem, vou insistir. Quádruplo do A, triplo do B, somado. Dobro do A, sextuplo do B, menos. Certo? E eu tenho que AB é menos 32. Então, eu tenho um sistema de equações. Então, vamos dar nomes às equações. Aqui está a equação número 1 e aqui está a número 2. Vamos reescrever a equação número 1. Eu tenho lá 4A... Ai, senhor. 4A mais 3B igual a 2A menos 6B. 4A menos 2A, certo? Por enquanto. Mais 3B. Ah, cara, de verdade esta mesa, de verdade. Mesa digitalizadora, blá, 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 tecnologia, cara, de verdade. Ou atualização ruim que os caras fizeram, de verdade, troço muito ruim. Então, lembrando, este 2A estava aqui, foi lá para dentro com o sinal trocado. Esse 6B estava aqui, foi lá para dentro com o sinal trocado. Então, o que nós temos aqui? 4A menos 2A, 2A. 3B mais 6B, 9B. Então, agora tem uma equação 3. Então, temos que trabalhar com a 2 e com a 3. Então, vamos lá.
eu tenho a equação 2 e a equação 3. A equação 2 nos diz que AB é menos 32. E a equação 3 nos diz que 2A mais 9B é zero. Certo? Claro para todo mundo isso? Então vamos lá. Eu tinha uma equação 1 e uma equação 2. A 1 eu só reposicionei, coloquei o menos 2A lá para dentro e coloquei o menos 6B lá para dentro também. Então eu fiquei com 4A menos 2A, 2A. 3B mais 6B, 9B. Certo? Então agora tenho duas equações. Uma que se diz 2A mais 9B igual a zero e a outra que fala que AB igual a menos 32. Claro que você vai escolher uma letra aqui para você substituir. Então nós podemos muito bem dizer nesta, por exemplo, que B será menos 32 sobre A. Certo? Estou isolando o B. Então vamos lá. 2A mais 9, que multiplica menos 32 sobre A, isto aqui é zero. Certo? Então, no lugar do B, eu coloco o menos 32 sobre A. Certo? Sim, sim. Eu tenho um A lá embaixo. Então, multiplica todo mundo por A, se sumir com aquele A fedorento de lá. Então, se multiplica todo mundo por A. Teremos, então, 2A ao quadrado mais 9, que multiplica menos 32 igual a zero. Ou seja, sumimos com A. 2A ao quadrado será 9 vezes 32, 18, 28. 2A ao quadrado será 288. A ao quadrado será 288 por 2, que dá 144. Daqui você tira que o A é raiz de 144, que é 12. Se o A é 12, você não precisa nem perder tempo com o resto, velho. De cara, letra D. Claro para todo mundo? E veja que a banca disse que o A tem que ser maior do que o B. E realmente, em todas elas, o A é maior do que o B. Claro para todo mundo? Então, cuidem com isso. Questãozinha tranquila. Não se deixe levar pela banca. 10. 3 ciclistas. Então, pouco importa o shape da pista. Então, eu vou fazer de conta que ela é oval. Podia ser quadrangular, retangular. Interessa. O que interessa para nós, eu tenho 3 ciclistas. Todos saem do mesmo lugar. Tanto o A, quanto o B, quanto o C. O A, o B e o C. Só que o A faz uma volta a cada 12 segundos. Então, a cada 12 segundos, uma volta. O B, a cada 14 segundos, uma volta. E o C, uma volta a cada 16. Então, veja, o A é mais rápido que todo mundo. Então, se fosse fazer assim, um gráfico, o A é o rapidão, o B é um pouco mais lento e o C é mais lento ainda, certo? Então isso aqui seria a nossa ideia, a nossa visão. O A, o B e o C. Pergunta, a partir da largada, ou seja, daqui, após quanto tempo vão se encontrar? Só que tem uma maldade, veja que está todo mundo em segundo aqui. Ó. E todas as respostas têm minuto. Então, para nós não interessa isso. Para nós o que interessa é como é que eu acho quando é que os caras vão se encontrar. Então eles só vão se encontrar no MMC entre 14, 12 e 16. Quem é o mínimo? Então vamos lá. 12, 14, 16. Por 2 dá 6, 7, 8. Por 2 dá 3, 7, 4. Por 2 dá 3, 7, 2. Por 2 dá 3, 7, 1. Por 3 dá 1, 7, 1. Por 7 dá 1, 1, 1. Certo?
Até aí tranquilo? Então o que nós fizemos? Nós achamos o mínimo múltiplo comum entre os três. Porque se eu acho o mínimo múltiplo, lembre, mínimo múltiplo comum, eu consigo descobrir quando é que esses caras se encontram. De novo. Nossa, por que apareceu um Lhasa aqui embaixo? Essa mesa está cada vez pior, de verdade, velho. De verdade. Essa mesa está cada vez mais biruta. Que mané Lhasa. Sai daí, velho. Sai daí. Show. Sai, pronto. Então, entendeu? Então vamos lá. Quem é o mínimo entre 12, 14 e 16? A gente fez as divisões, achamos que é 2 a quarta, que dá 16, vezes o 21, que é o nosso amigo 7 vezes 3. Então o que eu tenho aqui? Então, vamos lá devagar. Vamos lá. Eu tenho... Nossa, velho, de verdade. A mesa está descalibrada, então começa essa palhaçada. Multiplicando eu tenho 336. Só que o que é para nós 336? São 5 minutos e alguma coisa. Então se divide isso daqui por 60. Então vamos lá. Divide. Não vai ter espaço aqui. 333 por 60. Isso aqui dá 5,6. Ou seja, eu tenho 5 minutos. E agora que vem a pegadinha de todo mundo se lasca, eu tenho que multiplicar por 60 isso daqui. Então são 60 vezes 6 dá 5,36. Ou seja, letra C, 5,36. Cara, não tem como errar. Vou até ficar na câmera para contar algumas coisas aqui. Tirando a mesa biruta, que está cada vez mais descalibrada, vamos contar algumas coisas. Se eu tenho um fazendo uma volta a cada 12, outro a cada 14, outro a cada 16, o que faz a 12 é mais rápido. Certo? Então está mais rápido. O B, que faz a cada 14, está um pouquinho mais lento. E o C, que faz a cada 16, está mais lento ainda. Mas, por incrível que pareça, se os três saírem ao mesmo tempo, cada um com a sua velocidade, vai ter uma hora que os caras se encontram de novo. A pergunta é quando? Eles só se encontram em um número que seja múltiplo dos três ao mesmo tempo. Por isso que se chama mínimo múltiplo comum aos três. Nesse caso, 336 segundos. Divide por 60, 5,6. Não é 5 minutos e 6 segundos. E muito menos 5 minutos e 60 segundos, que daria 1 minuto de novo, daria 6. Cuidem. 5,6 minutos são 5 minutos mais 0,6 de 1 minuto. 0,6 vezes 60, 36, portanto, letra C de crocodilo balístico. Claro para todo mundo? Eu vou embora, tchau. Boa, né? Cuidem com essas coisas, por favor. 11. Ah, essa aqui. Para quem reclama, o Máximo não gosta de trigonometria. Não gosto mesmo, nem de geometria. Acho tudo uma coisa de gente biruta. Uma estudante do CMC prestava homenagem à bandeira brasileira fixada em um mastro de 8 metros. Então, primeira coisa, desenhe o mastro lá. Desenhe o mastro. E desenhe o chão, porque o chão, o mastro vai ficar flutuando no chão. Então, você desenha o chão. E aqui está a bandeira brasileira. Vamos desenhar na cor certa, né? Vamos fazer um troço bonitinho. Desenhar a nossa bandeira aqui. Certo? Aqui é a bandeira brasileira. Eu não vou desenhar com todas, você sabe que é a bandeira brasileira, né? O mastro tem 8 metros de altura. Então, primeira grande coisa, esta altura aqui, H, altura H, ou seja, daqui até aqui, tem 8 metros. É o que a banca disse. H tem 8 metros. Pergunta, a que distância a estudante estava do mastro? Sabendo que ela tem 1,60 m. Então eu tenho uma menina, já que é uma estudante tem uma menina aqui. Só que lembre que não pode rabo de cavalo lá no CMC, então vamos desenhar diferente. Vamos desenhar com uniforme. E aqui está a boina. E o coque, né, tá lá para dentro. Não dá para ver, tá lá para dentro. Ela tá olhando para a bandeira. Tá olhando, se ela tá prestando uma homenagem à bandeira, ela tá olhando para ela.
Certo? Então aprendam a interpretar a questão. Ela está olhando para a bandeira. E ela está olhando segundo um ângulo de 30 graus. Certo? 30 graus. Então este ângulo aqui é de 30 bolinha. E ela tem 1,60 m. Certo? Sim, sim. Pergunta, qual é a distância dela até o mastro? Ou seja, o que a banca quer, na verdade, é essa distância aqui, ó, dela até o mastro. Simplesmente isso. Só que veja que coisa estranha. Praticamente não tem informação nenhuma. Claro que tem, claro que tem. Porque olha que coisa de gente biruta. Eu tenho a altura total do mastro e tenho a altura do estudante. Mas eu não tenho essa altura aqui. Claro que eu tenho. Se você for pensar bem, esta altura aqui em amarelo será os 8 metros menos 1,60 que a aluna tem. Isto aqui nos dá 6,40 metros. Certo? Então eu tenho essa altura. E preciso da distância dela. Ou seja, eu preciso de uma relação que envolva o lado para o qual ela está olhando e o lado no qual ela está apoiada, ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso se chama tangente. Então, olha que bacana. A tangente do ângulo de 30 graus, que é o ângulo sob o qual ela está olhando a bandeira, será esse lado em amarelo, ou seja, este lado aqui, que é 6,40, pela distância que a gente quer, que é a distância D. Só que a tangente de 30, você tem que saber quanto é. A banca mandou você lembrar da tangente de 30. Quem é tangente de 30 graus? Lembra disso? Raiz de 3 sobre... quanto? 39? Raiz de 3 sobre 3. Isso aqui será 6,4 sobre D. Então, vamos lá. Eu tenho D vezes raiz de 3 será 6,4 vezes 3. Certo? Até aí tranquilo? Então, lembrem, eu sempre falo, não cante musiquinha de seno, cosseno e tangente, porque não vale a pena. Não tem como você cantar na hora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo... Não tem como. Você tem que saber essas coisas, velho. Sim, o chato, nada de malé é musiquinha. D vezes raiz de 3 será... Então, 6,4 vezes 3 dá 19,2. Qual vai ser a distância? 19,2 pela raiz de 3. Só que a banca pediu que você considerasse a raiz de 3 como sendo 1,7, tá aqui, ó. Então se divide 19,2 por 1,7 horas. Isto aqui dá 11, quebrado. Então isso aqui dá mais ou menos 11,3. Agora vamos ver se tem essa resposta lá, né? Tem 11 metros, tem 11,3 é o mais perto. Claro para todo mundo? Então cuidem com essas coisas. Lembre que se deu 11,3, 11 é mais perto disso do que 12,3. Claro, para todo mundo, cuidado com essas coisas, velho. Então, insistindo, quando você tem ângulo, que é o caso aqui, ângulo de 30, a banca te dá a altura do mastro toda e pede a distância, você, por favor, não vá usar 8 metros, porque a aluna não está deitada no chão. Vou até mostrar isso aqui na câmera. A aluna está olhando assim, e ela tem uma altura, ela tem 1,60 m, está olhando para cima. Ela não está deitada no chão, então a altura de onde ela está não é 8 metros. O que ela tem? Ela tem 1,60 m e está olhando para lá a 30 graus. Então a altura em relação a ela será 8 metros, que é todo o mastro, menos 1,60 m dela, que dá 6,40. Então eu tenho 6,40, que é a altura de referência dela, e tenho esse ângulo de 30 graus. E preciso dessa distância. Então, se eu tenho um cateto e preciso do outro, tangente. Claro para todo mundo, eu vou embora, tchau. Boa, né? Exercício tranquilo esse. Como todos são, né? Mas esse tem que saber.
12. Esse aqui não precisa de continha. Esse aqui é só leitura. Tanto que um dos itens lá diz sobre interpretação de gráfico. Dado o gráfico abaixo, que representa o lucro de uma empresa. Então, primeira coisa. Lucro de uma empresa ao longo dos anos, ela foi criada no ano zero. Então, ela foi criada aqui, no ano zero. Não no ano zero antes de Cristo. O ano zero para a empresa. Pode ser 2000, pode ser 1995, não interessa. O ano zero é quando ela foi criada. Então, as frases da banca. Vamos lá. Você veja que o gráfico começa a crescer, depois cai, depois cresce, enfim. E a banca faz um monte de pergunta. Número 1. O maior lucro ocorreu no ano 20. Verdade. Veja que o gráfico é lucro em função... Nossa, velho. Lucro será função do ano. O ano está aqui no eixo X e o lucro no ano Y. O lucro no ano Y, bom. O lucro no eixo Y. Então está como deveria ser, né? Aquilo que você conhece. Y igual a F de X, como sempre foi. Então, ano para nós é eixo X, lucro é eixo Y. Então a banca disse que o maior lucro ocorreu no ano 20. Perfeito, ó. O maior lucro possível está no ano 20. O ano 25 foi deficitário. Mentira, só é deficitário quando está para baixo. Déficit é quando está para cá, ó. Lucro negativo. Quando o lucro é positivo, eu tenho o tal do superávit. Então isso aqui é mentira. O ano 5 foi o de maior lucro no período da fundação até o ano 15. Ou seja, daqui até aqui, o ano 5 foi o de maior lucro. Verdade. De todos os anos de 0 até 15, o maior lucro aconteceu aqui. E 4, o ano 15 foi de lucro. Mentira. Não entrou e também não saiu. Nem uma coisa nem outra. Então estão corretas apenas 1 e 3. Não precisamos fazer continha nenhuma. Letra B. Então, lembrando, o maior lucro foi no ano 20, verdade, está aqui, ó. O maior lucro possível aconteceu aqui. Ano 25 foi deficitário. Seria deficitário se estivesse para baixo aqui, como foi o caso do ano 10. O ano 10 foi deficitário. 3. O ano 5 foi o maior lucro do período da fundação até o ano 15. Sim, se você considerar este período aqui, ó, dos 0 até o 15, o maior lucro possível aconteceu aqui no 5, de verdade. E no 4 diz que o ano 15 foi de lucro. Mentira. 0. Se o lucro é 0, não entrou e nem saiu. Portanto, essa está errada. Certas apenas 1 e 3. Boa, né? Também. 13. A soma de... Veja aqui, olha como a banca é legal. A soma de todas as raízes dessa equação. Então, primeira coisa. Muita gente iria chorar, ia reclamar dessa equação. Por quê? Porque tem um monte de numerinho, um monte de letrinha, daria uma equação de terceiro grau, blá, 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 blá. Muita gente iria chorar. Então, primeira coisa que eu já recomendo logo de cara. Eu tenho uma equação de segundo grau, que eu vou chamar de P de x, que está multiplicando uma Q de x, que também é de segundo grau. Desculpe, de primeiro grau, desculpe. Então, uma de segundo com uma de primeiro, daria uma de terceiro. Certo? Ok? Ok. Só que nós temos uma grande vantagem. Então, vamos lá. Quem é P de x? P de x é 2x² mais 6x menos 20. Se eu dividir por 2, fica x² mais 4x menos 5. Certo? Sim, sim. Daqui eu tiro que as raízes são... Cara, para dar soma 4 e produto menos 5, quem deveriam ser as raízes? Nossa, velho, de onde que eu tirei isso? Eu dividi por 2, sei lá que de onde eu arranjei isso, desculpe. Tô dormindo. Aqui é 3x, aqui é 10, né? O cara tá dormindo, velho. Se eu dividir por 2, eu tava pensando na outra lá. Certo? Dividir por 2. Para a soma dar 3 e o produto menos 10, as raízes só podem ser 5 e menos 2. Certo? X' igual a 5, x duas linhas igual a menos 2. Só que não se esqueça que aqui o sinal é ao contrário. Então é esse que tem que ser negativo. Então é menos 5 e 2. Então as raízes são menos 5 e 2. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 5 mais 2
menos 3. Certo? Então, olha que engraçadinho. Eu já tenho aqui menos 5 e 2 como sendo as raízes. Isso quer dizer que eu posso reescrever P de x usando aquela nossa regra da fatoração A que multiplica x menos x' x menos x duas linhas. O A a gente colocou para fora, que era o tal do 2, lembra? Então, 2 que multiplica x menos 5 fica x mais 5 e x menos 2. Então, isso aqui tudo para nós é o P de x. Isto aqui inteiro continua sendo P de x. Só que eu tenho lá um tal de um Q de x, que é 5x menos 1. Certo? Eu tenho um tal de 5x menos 1. Então, vamos fazer essa continha. 2 que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 2, que multiplica. Agora vem a parte boa. 5x menos 1 tem que ser 0. Por quê? Então, agora a frase. Para que o produto AB dê 0, já contamos isso em sala. Ou o A é 0 ou o B é 0. Para o A ser 0, é porque o P de x é 0, ou seja, tem que ter essas raízes. Para o B ser 0, este cara aqui tem que ser 0, ou seja, isso aqui tem que ser 0. Então, olha que bonitinho. 5x tem que ser 1, portanto, o x é 1/5. Essa é a sua raiz. Então, se pode escrever também, agora vem a parte boa, você sabe quem é a raiz. 1/5. Certo? A raiz é 1/5. Para isso aí dar 0, a raiz tem que ser 1/5. Então, olha que engraçadinho. Eu tenho uma raiz sendo menos 5, a outra raiz sendo 2 positivo e a outra raiz sendo 1/5. Que é a soma das raízes, é só somar. Entendeu? Então, lembrando, nesse caso aqui, esse 2 é esse 2 que nós tiramos para fora, que está em todo mundo. X mais 5 é porque a raiz é menos 5. Então, aqui eu tenho certeza que o x' é menos 5. Aqui eu tenho certeza que o x duas linhas é 2. E do polinômio Q de x, eu sei que a raiz é 1/5. Está aqui. 1/5. Agora é só somar todo mundo. Claro, como tem esse 5 fedorento atrapalhando, 5 embaixo para todo mundo. Lá em cima, menos 25. Aqui, 10. Aqui, 1. Menos 25 mais 11. Quanto dá? Menos 14. Isso? Menos 14 quintos, portanto, letra A. Então, lembrem, minha sugestão. Faça por esse caminho. Claro, nada impede que você desenvolva o polinômio, chegue de um terceiro grau e aplique as relações de Girard. Só que a gente não viu equação de terceiro grau. Não cai equação de terceiro grau na prova do CMC para nono ano, no primeiro do médio, né? Então, minha sugestão, faz por esse caminho. Você não tem como errar. São dois polinômios que, se multiplicados, dão 0, é porque um ou outro dá 0. Se o P de x for 0, é que suas raízes são, obrigatoriamente, menos 5 e 2. Para o Q de x ser 0, a raiz tem que ser 1/5. Ou seja, menos 5, 2, 1/5. Estão aí as tuas raízes. Agora é só somar todo mundo. Boa, né? Boa. Essa aqui é boba. Fala em média aritmética. Entre 4 números. 9, 12, A e B. 9 mais 12 mais A mais B dividido por 4 dá 22, porque é a média aritmética. Certo? Até aí tranquilo? Sim. A pergunta é, quem é a média entre A mais 6 e B menos 3? E agora? Como é que você sai desse caminho aí, biruta?
Então vamos lá. Primeira coisa, eu sei que muita gente vai querer fazer assim. 9 mais 12, 21. A mais B é A mais B mesmo. E vai querer passar esse 4 fedorento lá para cima. Vai dar 88. Daqui você tira que A mais B é 88 menos 21, que dá 67. Isso? 67. Pergunta, e daí? O que isso refresca pra gente? A mais B é 67. E veja que funciona se você somar o 67 fedorento que você já tinha com 9 e com 12 e dividir por 4, dá 22, como deveria dar. Mas a pergunta, o que isso refresca na nossa vida se a gente quer A mais 6 e B mais B menos 3? Vamos só colocar o igual, porque não sei porque esta fedorenta desta mesa pegou a mania de juntar as coisas. Eu preciso de A mais 6 e B menos 3. Então vamos tentar pensar o seguinte. Ele quer a média aritmética de A mais 6, B menos 3. Tem espaço? Tem. A mais 6 mais B menos 3 sobre 2, eu não sei quanto é. Tranquilo? A mais 6 mais B menos 3. Só que olha que engraçado. Eu tenho A mais B. Ah, é verdade. Entendeu a ideia? Não precisamos saber quem são eles. Porque ele quer a média apenas entre o A mais 6 e o B menos 3. Então a média entre os dois seria soma o A mais 6 com o B menos 3 e divide por 2. Só que tem uma coisa que a matemática permite. Eu posso colocar A mais B juntos, mais 6 menos 3 sobre 2. E olha que bacana, o A mais B eu tenho. Ah, é verdade. Então isso aqui será 67, que é o A mais B, aqui, A mais B, mais 6 menos 3. Ou seja, 6 menos 3 dá 3. 67 mais 3, 70 por 2, 35. Quanto letra aí? Claro, para todos, então eu vou contar aqui uma coisa na câmera. E algumas vezes a banca não quer saber quem são o A e B. Em nenhum momento a banca pergunta quem são A e B. A banca pergunta quem é a média entre A mais 6 e B menos 3. Dado que a média entre 9, 12, A e B é 22. Então você faz o cálculo da média, põe o 4, já que são 4 valores, 9, 12, A e B, é 22, põe esse 4 lá para cima, vira 88. Tira o 21, que é 9 mais 12, fica um 67. Então, onde tem A mais B, se põe 67, certo? Então aqui, nessa outra página, aqui, ó, quando você vai fazer a continha, que A mais 6 mais B menos 3 sobre 2, tem que dar alguma coisa, no lugar do A mais B, você põe 67 e não se fala mais disso. Claro para todo mundo? Muito bem, vou embora do canto. Tchau. Última! Essa aqui é para derrubar o cara que está dormindo. Tem muita gente dormindo. Lembrem que eu tenho 2 operários trabalhando juntos que levam 12 horas. O primeiro sozinho levaria 20. Quanto levaria o segundo se trabalhasse sozinho? Então aqui é o contrário do que a gente fez a vida inteira. Por quê? Quem é a média harmônica? Quem é a média harmônica? Média harmônica, nesse caso, lembre que é o inverso da soma dos inversos. Lembra disso? Como são 2, eu tenho 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Certo? Essa é a média harmônica. Só que uma coisa que eu contei a vida inteira, quando eu tenho apenas 2 esforços, sempre 2, eu posso usar aqui embaixo, lembre que aqui embaixo não é todo, desculpe, média harmônica, é esforço colaborativo. Eu falo uma coisa pensando em outra, pensando no exercício que eu queria colocar, acabei não colocando.
Aqui esforço colaborativo. Quando você tem apenas 2 esforços, você pode se dar o trabalho de fazer isso daqui na munheca. Isso aqui vai dar B mais A sobre AB. O inverso disso é AB sobre A mais B. Então, ou você faz isso, lembra, faz na munheca isso. Ou você, por favor, lembre, quando tem 2 esforços colaborativos, é sempre o produto pela soma. É sempre o produto pela soma. O que a banca nos deu? Então, isso aqui não tem nada a ver com... Eu estou com média na cabeça, desculpa. Isso aqui é esforço colaborativo. Ou seja, A trabalhando com B. Os dois ao mesmo tempo. A banca fez ao contrário. A banca te deu agora quem é o valor. Então, a banca te disse 12 será o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, que eu não sei quem é, 20 mais o segundo. Então lembrem, se você chamar o A de primeiro e o B de segundo, o A leva 20, está aqui as 20 horas, aqui as 20 horas, A, certo? Agora é só achar o B. Então o que você faz? Passa toda esta fedorentice que está aqui embaixo, passa lá para cima. Então teremos 12 vezes 20 mais B será 20B. 12 vezes 20, 240 mais 12B igual a 20B. Certo? Terei 240 será 20B menos 12B. 240 será 8B. Portanto, o B será 240 sobre 8. O B sozinho levará 30 horas trabalhando. Portanto, claro, para todo mundo, cara, não tem como errar. A frase é simples. Vou até aparecer aqui na câmera para contar algumas coisas. Quando você tem exercícios assim, onde a banca pede esforço colaborativo, ou seja, 2 pessoas trabalhando juntas, se forem só duas, produto pela soma, sempre. Às vezes a banca faz ao contrário, como fez aqui, a banca te deu o valor do produto pela soma e te deu um deles. Então dizem, os 2 juntos demoram 12 horas. Se o primeiro fizesse sozinho, levaria 20. Quantas horas levaria o segundo sozinho? Então se diz assim, 12 igual a 20 vezes o segundo sobre 20 mais o segundo. Você faz as continhas que tem que fazer e acha o segundo. Certo? Eu vou embora da câmera e também daqui. Encerrou, diretor, é isso? Acabou? Acabou. Então vamos lá. 1h e quanto? 1h15. Correçãozinha longa. Então lembrem, boa prova lá no domingo. Não se afobem, tenham calma. Lembrem que nós dissemos durante esses dias, meses, anos todos aí. O Colégio Militar de Curitiba está a um passo à sua frente. Você só precisa dar um passo para frente, literalmente um passinho para frente e você estará lá, certo? Então, senhor, muito obrigado, senhor. Sim, senhor. Boa prova, alimentação tranquila no sábado à noite, durmam bem, descansem bem, não briguem com ninguém, deixe para terminar namoro ou para começar namoro ou para brigar com cachorro, com papagaio ou com rinoceronte só na segunda-feira depois da prova, certo? Descansem, estudem. Qualquer dúvida é só mandar e-mail. Sim, senhor? Obrigado, senhor. Grande abraço, senhor. Agora eu vou embora, senhor. 07 se despedindo, senhor. Muito obrigado, senhor. Boa prova. Eu vou. E quando? Um dia eu volto. Segundo o diretor, um dia eu volto. Grande abraço. Fui!